Oi, Adalberto aqui novamente, dessa vez para a gente falar sobre os tipos de provas, os diferentes tipos de provas que a gente tem num concurso público. Bem, o tipo mais comum de prova é a prova objetiva, onde você tem questões de múltipla escolha com 5 alternativas. A cada questão certa você consegue um ponto. Existem aquelas provas do tipo certo ou errado, onde é feita uma afirmação e você simplesmente tem que dizer se ela está certa ou se ela está errada, mas se você errar, você tem um ponto a menos. Ou seja, uma questão correta você ganha um ponto, uma questão errada você tem um ponto a menos. Existe uma variação aí, às vezes essa prova pode ter um valor menor do que um ponto negativo quando você erra, e essas provas normalmente são feitas pelo CESP, uma organizadora que tem esse tipo de prática. Outro tipo de prova são as provas discursivas, normalmente no formato de redação. Existe um certo número de linhas que precisam ser preenchidas por você com um texto relativo a um tema que é apresentado e que tem alguma coisa a ver com aquele contexto do teu cargo público, normalmente, mas não necessariamente. Outro tipo de prova são as provas psicológicas. Normalmente elas não têm um caráter classificatório, simplesmente elas vão habilitá-lo a continuar prestando a prova. Ou seja, existem exames psicológicos que vão avaliar se você está apto a exercer aquela atividade ou não. Ou seja, você pode ser simplesmente não considerado apto. E aí você estaria fora do concurso. Existem as provas de capacidade física, que também não são classificatórias, têm também um caráter eliminatório e pretende verificar se você está apto fisicamente, organicamente, para poder exercer aquela função, aquela atividade que você pretende. Então, normalmente carreiras policiais é onde você encontra esse tipo de prova, aquela prova que vai medir esforços físicos se você tem condição ou não de exercer a sua atividade normalmente. Existem também as provas orais, onde a gente vai ter 2 ou 4 professores que vão estar à sua frente fazendo perguntas que você deve respondê-las verbalmente, normalmente poucas perguntas, mas perguntas suficientes para entender se você estudou direitinho, se você realmente está apto para trabalhar naquela atividade, porque você já está conhecendo bem tudo aquilo que está sendo cobrado no edital. Existem também os exames médicos, como a gente percebeu, não é? Eu preciso estar apto mental e também fisicamente. Portanto, numa avaliação médica, o médico responsável vai avaliar se você tem alguma doença crônica, alguma doença incurável, algo que possa comprometer você enquanto pessoa no que diz respeito à tua saúde na carreira pública. Então aí também tem um ponto onde você pode ser eliminado. E um último tipo de prova são aquelas provas chamadas práticas. Algumas atividades, por exemplo, você vai concorrer a um cargo onde você vai ser um motorista. Então, obviamente, você vai passar por uma prova prática onde você vai mostrar, vai demonstrar que você tem habilidade para dirigir aquele determinado veículo que você vai precisar dirigir. Ou você vai ser um digitador, então você vai passar por uma prova prática onde você vai passar por um teste de digitação. Você vai ter que digitar um certo texto num certo espaço de tempo, cometendo a menor quantidade de erros possível. Tá bom? Esses aí então são os tipos de provas que a gente tem. Espero ter te ajudado novamente. Estou à sua disposição. Inscreva-se no meu canal. Um abraço!